E aí, pessoal, vamos aqui para a segunda parte do vídeo, que a gente vai explorar o modelo, né? Agora que a gente já tem o modelo desenvolvido, a gente vai exportar do modelo os componentes que a gente vai utilizar para o nosso cálculo de perda de carga, né? Que foi ensinado lá na parte da disciplina teórica. Então, eu tenho aqui minha modelagem succionando com retorno aqui de sobrepressão e a distribuição de recalque. E nesse arquivo do Hotel Hidrantes, eu já tenho também os quantitativos, né, que eu ensinei nas outras disciplinas, como é que monta esses quantitativos de tubo, 87 metros, de conexões, acessórios e peças hidrossanitárias. Só que aqui é o quantitativo total, né? Tem de todas as peças que estão modeladas, que estão incluídas no modelo. Só que quando a gente vai falar de um cálculo de perda de carga, né, a gente tem que garantir a pressão mínima requerida em norma, né, do ponto mais desfavorável. Então, quando a gente olha para o sistema desse aqui, a gente sabe que o hidrante mais desfavorável normalmente é o que está mais próximo do reservatório do ponto de vista vertical, né, já que a pressão hidráulica nesse hidrante é menor do que nos demais. E também, se tiver mais de um hidrante na mesma altura, a gente normalmente seleciona o que está mais longe do reservatório, já que ele tem uma perda de carga maior até se chegar nesse hidrante, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um parâmetro que identifique as peças, né? Tubos e conexões e acessórios que fazem parte desse caminho até sair a água do reservatório para chegar no hidrante, né? Então não me importa se esse tubo aqui é de 50, é de 65, 75 milímetros, porque ele não contribui para a perda de carga até esse ponto mais favorável, tá? Então o que é que eu vou fazer? A gente vai começar a trabalhar com a parte não geométrica, né? Utilizando o modelo, eu vou vir aqui em gerenciar, eu vou vir aqui em parâmetros de projeto. Só tem dois parâmetros carregados, eu vou adicionar um parâmetro, né, que eu vou chamar de caminho crítico. O caminho crítico é exatamente os tubos e conexões acessórios que interferem na pressão mais desfavorável do sistema, né? Como o hidrante seguinte eu vou ter aqui um pavimento 3 MCA+, normalmente minha perda de carga não supera esse ganho de nível, né? Então, se eu resolver o ponto mais favorável, todo o restante do projeto já vai estar resolvido, né? Então, eu vou chamar de caminho crítico, sem acento mesmo, certo? Eu vou chamar de parâmetro de instância, porque alguns tubos vão fazer parte do caminho crítico e alguns tubos não vão fazer parte do caminho crítico. Então, eu preciso selecionar objeto por objeto, instância por instância, né? Parâmetro de tipo seria adicionar, por exemplo, uma característica do ferro galvanizado. Todo mundo usa ferro galvanizado, então todo mundo precisaria ter essa mesma característica, usaria um parâmetro de tipo. Não é o caso. Eu vou aplicar esse parâmetro de instância de caminho crítico, que ele vai ser do tipo... Não, aqui é a organização. Ele é do tipo sim ou não. Vai ser aquele checkbox para a gente dizer se ele é ou não do caminho crítico. Uma outra alternativa é eu realmente colocar como se fosse um parâmetro de número. E aí eu tenho o benefício, né, de poder identificar vários caminhos críticos quando a gente começa a trabalhar. Eu vou colocar assim ou não porque é mais fácil da gente entender, a nossa estrutura lógica fica mais fácil, tá? Para o primeiro momento. Mas na prática eu costumo colocar parâmetros do tipo inteiro, né? Número inteiro. Porque eu tenho vários caminhos críticos calculados no projeto e eu consigo fazer todos eles de uma vez. Eu tenho um caminho crítico da bomba de hidrante, sucção e recalque, eu posso separar. Eu tenho um caminho crítico da minha bomba de recalque, do meu sistema de piscina, né? De um sistema de pressão. De todos os sistemas que eu precisar calcular caminhos críticos, eu vou identificando e no lugar de colocar sim ou não, eu vou colocando caminho crítico 1, caminho crítico 2, caminho crítico 3 e assim vai. Então eu vou colocar aqui como sim ou não e eu vou pedir que esse caminho crítico seja um parâmetro aplicado às categorias. Se não tiver aqui tubulação, você liga a tubulação de acessórios, conexões de tubo, os próprios tubos,
é que não tem tubo flexível, mas normalmente eu coloco também para tubo flexível. E eu tenho uma prática de sempre também colocar peças hidrossanitárias e equipamento mecânico, porque facilita na hora de você fazer uma seleção grande, né? E poder marcar todo mundo de uma vez. Então vou vir aqui dar um OK. Caminho crítico. Aqui é o agrupamento, eu não costumo usar ele, eu sempre normalmente deixo em outros, mas se você estiver usando muitos parâmetros, fica mais interessante você começar a organizar o grupo que ele vai aparecer aqui, se é gráfico, se é extensão, câmera, dados de identidade, fase, enfim, você pode colocar o que você quiser aqui. Tem várias alternativas, tá? Deixar em outros mesmo, dar um OK. E o caminho crítico foi criado. Então, ó, eu posso selecionar agora tudo isso aqui de uma vez, que as categorias que foram selecionadas incluem essa peça hidrossanitária e eu coloquei o caminho crítico para facilitar, né? Embora a gente não vá utilizar. Aí aparece aqui o caminho crítico. Eu vou fazer ao contrário do que eu fiz em sala de aula. O meu caminho crítico é basicamente tudo isso aqui, né? Não preciso do hidrante, eu posso marcar que é caminho crítico, mas isso não é uma verdade. Eu preciso calcular o caminho crítico com a bomba funcionando, né? E só no trecho que passa, porque essa subidinha aqui que eu marquei como um caminho crítico, ela não é um caminho crítico. A água não passa por aqui para sair do reservatório até o hidrante. Então, eu preciso ver o que é que está marcado como um caminho crítico. Então, eu vou criar um parâmetro aliás, vou criar um filtro, né? Eu vou configurar essa vista aqui 3D. Eu vou até pegar essa vista 3D aqui, ó. Eu vou duplicar ela. Vou trabalhar essa aqui, 3D do caminho crítico. E eu vou começar a mexer na visibilidade para poder visualizar se esse parâmetro está preenchido ou não da forma correta, né? E eu venho aqui no VG, vou criar um filtro, né, para ele pintar baseado, né, no preenchimento desse parâmetro. Ele não existe, aqui eu vou criar um novo filtro, né? Aqui veio para minha aba de filtros. Essa aba de filtros ela não se aplica à vista. Essa visibilidade sobreposição gráfica ela é da vista 3D caminho crítico que eu acabei de criar. Mas quando você vem para edição e criação de filtros, isso aqui é do projeto inteiro. Aí você vai selecionar o que você vai fazer com os filtros. Eu vou criar um novo aqui, eu vou chamar de caminho crítico sim, né? Eu gosto de pintar se ele tiver preenchido e se ele não estiver preenchido, para a gente conseguir diferenciar as duas cores de uma forma mais fácil. Então, criei o caminho crítico sim, ele se aplica a acessórios, tubulação, se quiser tubulação flexível também, conexão de tubo. Eu gosto de colocar, né, também equipamento mecânico e peças hidrossanitárias. Eu não coloco tudo de uma vez, não aplico todas as categorias, nem na criação do filtro, né, do parâmetro, porque senão o Revit fica muito pesado, você começa a criar muitos parâmetros para várias categorias e o banco de dados do Revit vai expandindo demais. Aí deixa eu mostrar só um detalhe aqui para vocês. Se por acaso eu mostrar aqui, vamos colocar sprinkler também. Se eu marcar essas categorias aqui, os parâmetros que aparecem aqui para a gente selecionar são parâmetros que são comuns a todas as categorias marcadas. E o caminho crítico não está aqui, porque os sprinklers não possuem, a categoria sprinkler não possui o parâmetro caminho crítico, né? Então, se eu desmarcar aqui os sprinklers, ele passa a aparecer o caminho crítico, porque todas essas categorias marcadas possuem o parâmetro caminho crítico, porque foi assim que eu criei, tá? Então, quando o caminho crítico for igual a sim, aí esse filtro, eu estou criando só a estrutura lógica, tá? Então, esse caminho crítico, ele vai fazer uma função que eu ainda vou configurar aqui fora, né? Mas eu estou estruturando a lógica do caminho crítico, sim, e ela está concluída aqui. Eu vou duplicar e eu vou colocar agora o caminho crítico não. Mesma coisa, vou aplicar aqui acessórios, conexões, equipamento mecânico, peça hidrossanitária, tubulação flexível, caminho crítico, igual a não.
sim, a estrutura está feita, mas eu vou fazer uma sugestão. Aliás, eu vou fazer desse jeito aqui, depois eu mudo a estrutura para vocês verem a diferença. Vou dar um OK aqui, vou carregar agora esses dois filtros para dentro da configuração, né, dessa vista 3D caminho crítico. E eu vou pedir que quem tiver marcado de sim seja pintado de vermelho ou de verde, né? Tanto faz aqui, você cria do jeito que você quiser. E quem estiver marcado de não, você manda pintar de... Eu gosto de pintar de branco, assim, para você não... Ele quase sumir. Você vê que ele não está preenchido, né? Vou dar um OK. E vou dar um OK. Ele não vai funcionar, tá? Ó, ele pintou de verde o que está assim, mas tem um detalhe. Todos esses outros sistemas aqui, ó, ele não está marcado nem sim, nem não, né? Ele está vazio. O curioso é, quando você marca, ele fica de verde, né? Se você desmarcar, ele fica um não, fica branco. Então, a estrutura lógica, né? O filtro está funcionando, mas você não consegue voltar para a opção nulo, né? Essa opção aqui, esse parâmetro não foi criado, então ele não é nem sim nem não. Então, no lugar, voltando lá para os filtros, no lugar da gente criar um caminho crítico não, eu prefiro dizer assim, ó, quando o caminho crítico não for igual a sim. Aí ele engloba tanto não quanto nulo, né? E eu dar um OK, Agora, tudo que não foi preenchido, ele tá branco, né? Eu vou preencher esse só para fins de visuais, né? A gente entender que o caminho crítico é daqui para cá. Agora vamos tirar os itens que não fazem parte do caminho crítico, né? Ele veio para cá, de fato, ele é succionado pela bomba, então o caminho crítico vem para cá, ele dobra nessa junção, mas daqui para cima, apertei Tab, né, para expandir essa seleção, ele não faz parte do caminho crítico. E esse trecho entre esse T e esse T, ele também não faz parte do caminho crítico, né? A água, na sua situação mais favorável, ela inicia na sucção, ela não passa nesses dois trechos, né? E ela vem até esse hidrantezinho aqui, ó. Pronto. E agora eu vou pedir para o Revit para ele separar esses objetos que estão pintados. O filtro que eu criei, ele está relacionado à visualização. E isso é muito importante quando a gente trabalha com BIM. O BIM ele tem essa característica, né, da gente conseguir visualizar acima das 3 dimensões. Isso aqui é um negócio que a gente só consegue ver no computador, não consegue ver na vida real. Então ele tem mais do que 3 dimensões, ele é n-dimensional. A gente consegue mudar a visualização do modelo de tantas formas forem necessárias para facilitar nosso trabalho, para a gente ver que o modelo está preenchido de forma correta, que os parâmetros estão preenchidos de forma correta, né? Agora eu vou tabelar. Eu vou aqui pegar as minhas tabelas de quantitativos, né, que eu já abri aqui para vocês. Eu vou pegar essa de tubos, eu vou duplicar, só para aproveitar essa estrutura lógica aqui, que eu já usei na aula passada, né? Eu vou chamar ela de caminho crítico. Eu estou colocando sem acento porque na hora de exportar esses acentos, eles às vezes quebram lá no Windows. Vou até tirar esse aqui também, esse rígido, né? Caminho crítico de tubos. Eu vou fazer a mesma coisa para conexão. Caminho crítico de conexão e de acessórios. São os 3 componentes que eles interferem na perda de carga. O próprio hidrante e a bomba, eles são equipamentos que não adicionam perda de carga. São eles que vão... O nosso objetivo é chegar no hidrante, então ele não vai contar exatamente, então não vou colocar nem peças hidrossanitárias nem equipamentos mecânicos. Mas aqui nesse caminho crítico, ele ainda está aparecendo todos os componentes modelados no projeto. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou adicionar o caminho crítico na minha tabela. Aí, só para efeitos didáticos, eu vou pedir aqui para ele separar também, ó. Eu vou colocar o tipo aqui embaixo, eu vou colocar o caminho crítico aqui e ele separa
Peraí, desculpa. Acho que eu apertei o botão errado. Voltando aqui nos acessórios. Tem dois caminhos críticos aqui, ó. Um deles está com acento. E o outro, eu acho que esse aqui deve ter vindo do modelo. É esse aqui de cima, né? Que eu lembro que eu coloquei a letra maiúscula. Se você tiver na dúvida, você cria primeiro com um, depois com o outro. Mas aqui, esse caminho crítico. Aí de novo aqui, eu vou vir aqui colocar tipo e vou filtrar por caminho crítico e vou dar um OK. Então aqui ele começa a separar o que faz parte do caminho crítico e o que não faz parte do caminho crítico. Mas para eu levar lá para o Excel, né, e fazer as minhas automações pelo Excel, eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Eu vou criar um filtro e pedir para ele só mostrar as opções que estão marcadas. Sim. E eu ainda vou pedir para não mostrar essa opção do caminho crítico aqui. Esse parâmetro ele é oculto, ele existe, ele está funcionando nos filtros, na classificação, e vou dar um OK. E aqui pronto. Diferente do quantitativo, esse caminho crítico agora está mostrando só as peças que foram de fato pintadas de verde com o parâmetro caminho crítico preenchido. Fazer a mesma coisa para a tubulação, mas vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? Vou trazer ele para cá. Eu vou criar o filtro. Na prática, eu não preciso classificar. A classificação vai só um agrupamento visual, né? E eu vou colocar aqui como campo oculto. Aí, em vez de 87 metros, ó, só 23 metros fazem parte do caminho crítico. E a conexão caminho crítico igual assim. E formatação do caminho crítico oculto. Tá aqui, ó. Só para uma parte das conexões vai fazer parte do caminho crítico. E agora eu vou exportar essas três tabelas para o Excel. Em vez de usar plugin, eu vou fazer do formato mais tradicional aqui. Depois, numa aula posterior, a gente começa a usar os plugins só para dar mais produtividade. Mas eu gosto de que vocês entendam quando o plugin não dá certo. É sempre bom entender que existe uma forma manual de ser feita as coisas, não ficar totalmente dependente do programa, né? Sempre a gente tem que entender como é que o programa funciona, a gente domina ele e depois a gente vai criando nossos atalhos para poder ganhar produtividade, né? Não minimizando o efeito da produtividade, né? A gente ganha dinheiro quando a gente é produtivo. Mas, por hora, eu vou fazer do jeito manualzinho mesmo, exportando os três. Eu sempre coloco aqui nos documentos. Pronto, exportei os três, agora eu vou jogar lá no Excel, tá? E eu criei já um Excel com uma estrutura lógica mais ou menos montada para fazer o caminho crítico, né? Eu vou começar aqui na aba de pressão. Eu coloquei aqui também um benefício para vocês, só para perda de carga no esguicho, né? Você vem aqui com a tabela. Deixa eu pegar aqui a aula. Ó, a aula, uma das perdas de carga, né? Só lembrando aqui todas as perdas de carga. A gente tem perda de carga na rede, na mangueira e no esguicho. Aí a gente também considera uma pressão mínima, né? E a altura que a gente tem do hidrante até a lâmina d'água mais favorável no reservatório. Então o cálculo que a gente está fazendo é a perda da rede, mais a do esguicho. Perda de carga aqui da mangueira. A do esguicho é baseada na velocidade de gravidade. Então eu já dei o benefício aqui para vocês de você preencher com o diâmetro e vazão e ele calcular aqui a perda de carga no esguicho, tá? Onde é que eu consigo esse diâmetro e vazão? Vai depender do seu tipo de hidrante. Tá aqui o tamanho do esguicho, na tabela na norma, varia de 3 até 25. E a vazão vai ser de 150 a 600, dependendo aí do tipo de hidrante que for necessário para cada edificação. A gente consegue lá naquela outra tabela, né, do enquadramento. E nessa tabela aqui, a perda de carga na rede, basicamente ela soma a perda de cargas do sistema. Aqui eu numero, né, eu peguei parte do meu memorial. Então, ele vai somar todo mundo que estiver no subsistema 1.
baseado nessa tabela aqui. Nessa tabela a gente vai colar aqui todos os tubos e conexões e acessórios. E eu vou ensinar vocês a preencher e dizer o que é que cada abazinha dessa faz. Vamos logo aqui só transferir essas exportações que a gente fez do caminho crítico primeiro de tubos. Deixa eu botar isso aqui para cá, isso aqui para cá para ficar mais visível. Então eu vou pegar esse, eu vou pegar com os títulos, né? Só para poder a gente ser um pouquinho mais didático, né? As conexões. E os acessórios. Fecha isso, fecha isso, fecha isso e expande. Essa tabela aqui, ela basicamente precisa ser preenchido, né? Trazido do Revit. Os diâmetros eu já trouxe aqui. A única coisa que eu vou ajeitar é que eu vou usar sempre o maior. Existe uma função que você pode dividir isso aqui em texto e você pede para o próprio Excel identificar qual é a maior dimensão das três e você usa a maior dimensão, porque existe, por exemplo, um T com redução de 65 com redução de 32, por exemplo. Então você só quer saber que ela é de 65. Vou colocar aqui tudo como 65. Aqui são diâmetros, né? O que for de quantidade, aqui é comprimento, ok, mas esses contadores eu vou só trazer eles para cá, ó. Tá? Eu vou, agora que já tá tudo, basicamente eu preencho só até aqui, tá? Agora que já tá tudo mais ou menos no canto, eu vou apagar essas linhas que não estão contribuindo. Deixa eu ver aqui. Em vez de fazer assim, eu vou clicar aqui, eu vou excluir a linha inteira e fico repetindo a função aqui, ó. Pronto. E aí, aqui a gente tem um cálculo de vazão, que ele basicamente puxa dessa célula, que de novo vem da minha aula aqui, ó. Dependendo do tipo de hidrante, 150 a 600. Tá? Então eu posso pegar essa formulazinha. Deixa eu só pegar essa formatação aqui. E, aliás, toda a formatação. Vamos pegar daqui, porque por algum motivo esse aqui tá meio que quebrado, certo? Eu preciso ter essa abazinha aqui, ó. Então, eu vou pegar daqui, dessa primeira linha. E eu vou puxar para todo mundo agora, para ficar mais bonitinho. Pronto. Essa fórmula de vazão realmente depende da norma. Aqui é uma vazão em litros por segundo. Na verdade, ela não está sendo necessária aqui, porque na fórmula a gente usa a própria vazão em litros por minuto mesmo. Aí essa perda de carga, ó, ela faz um PROC-V, ela busca nessa célula aqui, ó, auxiliar B15. Vou colocar aqui e ver o que é auxiliar B15. Pronto, ela busca nessa tabela. Vou logo dizer que essa tabela aqui, se eu não me engano, ela não está com os dados de aço galvanizado. A gente precisaria refazer, mas para efeitos de didáticos é suficiente a gente entender que todos os tipos de conexão, dependendo dos seus tamanhos, possuem comprimentos equivalentes diferentes, né? Quanto maior a peça, maior o comprimento equivalente, né? E alguns tipos de conexão que tem uma curva mais brusca também vai aumentando o nosso comprimento equivalente, né? Então ele busca esse tipo de peça, né, que a gente vai preencher manualmente, e busca também o diâmetro e faz essa correlação aqui naquela tabela. Aí eu também uso o Corresp para pegar esse 65, né, e ver qual é desses números aqui. O Corresp usa essa linha aqui, né, ó, qual deles é 65.
Então aqui o 65 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então eu coloco aqui 7, eu acho que eu boto até mais um, né não? Corresp, 1 mais o corresp, né? Porque a primeira linha seria a dos tipos. Então aqui é tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então com essa aqui seria 8, né? Por isso ele procura o oitavo valor da linha que a gente vai preencher agora. E ele busca qual é o valor da perda, né, na verdade, do comprimento equivalente, com a perda de carga unitária, que vai ser utilizado aqui para o comprimento equivalente. Então aqui, ó, a gente vai preencher só o que de fato corresponde, tem uma perda de carga, né, um comprimento equivalente. Os tubos não tem, agora não veio, né, ó. Eu vou pegar esse aqui, copiar e vou colar aqui para baixo, que eu quero ter essa abazinha aqui, ó. Eu ensinei essa planilha através aqui, deixa eu ver, de dados, qual é a fórmula? Eu sempre... É teste de hipótese, não, validação de dados. Eu venho aqui em validação de dados e eu peço que essa célula só permita ter os valores de uma lista que eu uso a própria tabela lá dos tipos de conexão para poder você fazer uma correspondência exata com o nome e permitir que funcione. Para, sei lá, ninguém escrever com acento ou sem acento. Então o bujão ele também não conta, porque a água basicamente passa reto. Como é que eu sei que não conta? Basicamente o bujão não existe nessa lista, então você não preenche. Agora o cotovelo de 90, ele existe, então a gente coloca aqui cotovelo de 90. O nipple ele não existe, ele não conta. O T ele conta. Agora o T, existe uma questão, porque existe o T de passagem direta e lateral. Quando a gente vai na tabela, os T's de passagem lateral, eles têm perda de carga sempre maior do que o T de passagem direta. Então, vamos supor uma rede que a gente tem aqui o reservatório. A gente tem essa rede aqui. Estou fazendo ela de forma diagramada, tá? E aqui tem um hidrante, aqui tem uma saída para um outro hidrante, aqui tem uma saída para um outro hidrante. E aqui tem uma saída para o último hidrante. Vamos supor que eu queira calcular a perda de carga desse último hidrante. Aliás, desse terceiro hidrante aqui. Eu vou calcular para esse terceiro hidrante aqui, certo? O que acontece? Esse primeiro T aqui, ele vai ser um T de passagem direta, porque para chegar no hidrante, a água passa direto pelo T, sem fazer a curva. Esse aqui também seria uma passagem direta e esse aqui que seria uma passagem lateral, certo? Se a gente estiver calculando agora esse hidrante aqui, esse T que antes era de passagem lateral, direta, agora ele vai ser lateral, porque a água está dobrando para chegar nesse hidrante, né? Então, a gente teria que avaliar lá no Revit, T por T, e preencher se eles são de passagem direta ou lateral. Diga-se de passagem, eu estou preenchendo aqui manualmente, mas a gente também pode ir lá no Revit e fazer uma automação para esse aqui já vir preenchido lá do Revit. Sai muito mais rápido, muito mais automático. Quem for trabalhar com isso, eu incentivo fortemente que faça isso. Mas aqui eu vou considerar todos os T's, por uma questão de facilidade, como T de passagem lateral, que eu estou considerando a pior perda de carga, né, entre os dois. O fluxo e o manômetro não contam. Inclusive, esse manômetro nem devia estar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu cometi um erro aqui, ó. Vamos ver pelo caminho crítico. A água também não passa por esses dispositivos aqui, ó. Então, aqui eu deveria ter desmarcado eles. A água passa reto. Então, não conta, mas aí, só esse trechinho aqui que eu preenchi errado, ele vai acabar sendo contabilizado, certo? Cadê o comprimento dele? É menos de 10 centímetros, não vai fazer muita diferença não. Então eu vou deixar aqui, mas o certo deveria ser exportar de novo, né, e reiniciar o processo. Por isso que é interessante fazer as automações. Se você preencher isso aqui vindo do Revit, se você fizer um dynamo, né, uma automação que você já cole cada exportação direto nessa planilha, né, na célula tal, né, com tudo bem, preenche tudo bem posicionado para os cálculos funcionarem automaticamente,
a gente tem muita mais automação, porque toda vida que a gente for revisar ou alterar o projeto, a gente não teria que repetir nenhum desses processos. Por isso que normalmente quanto mais você utilizar um modelo e menos você utilizar os programas auxiliares, né, como Excel, normalmente você tem níveis de produtividade maior, né? E que para quem for trabalhar com isso vale muito a pena. Mas eu não vou preencher, esse aqui não conta. O registro de gaveta a gente vai preencher aqui como registro de gaveta. E a válvula de retenção vertical, a gente tem duas. Eu vou colocar a válvula de retenção. Existe uma válvula de retenção e uma válvula de retenção leve. A retenção normalmente tem perdas de cargas maiores. E eu gosto de utilizar a favor da segurança, né? Porque mesmo que você faça especificação de uma leve, pode ser que lá na obra o pessoal compre uma especificação diferente que não seja leve, né? Então a gente sempre coloca a favor da segurança mesmo. Aí ele vai pegar, deixa eu pegar aqui esses valores. Eu vou copiar e colar aqui, ó. E aí ele tá dando só uns errinhos aqui que a gente vai já entender o porquê. A perda de carga unitária já foi feito. Aqui ele basicamente pega a perda de carga e multiplica pelas quantidades. Aqui ele faz um cálculo de velocidade, que não é tão importante para a gente agora. Aqui ele faz uma somatória, ele faz o próprio cálculo que está na norma, né? Eu peguei, ó, começa com 605, é a transcrição dessa fórmula aqui, ó, que depende da vazão, do diâmetro e de um C, né? Que é esse fator Hazen-Williams, que como a gente basicamente sempre usa material galvanizado, vai ser 120, né, que eu botei já aqui aço galvanizado, e ele procura nessa tabela aqui de aço galvanizado o valor de 120, tá? Agora eu fiz um atalhozinho aqui, que é o seguinte, ele basicamente está somando os comprimentos e os comprimentos equivalentes e multiplicando pela perda de carga, então me permite unificar e usar um método só, né, de tabelas para misturar tubos e conexões. Agora sim, apesar de eu estar dando essa tabela para vocês, se vocês forem trabalhar com isso na prática, uma dica que eu dou, na verdade, não é nem só para esse material, é para todos. Tenham certeza do que a planilha está calculando. Você não confie nesse número de cálculo aqui, porque se eu tiver escrito um valorzinho aqui errado, o seu dimensionamento pode estar errado, a sua bomba pode deixar de funcionar, a pessoa vai executar, a bomba não vai dar vazão suficiente, não vai ser liberada no corpo de bombeiros, a RT é sua, a RRT é sua, responsabilidade sobre o projeto é seu. Você não vai poder dizer que foi a planilha que deu um erro. Então tenha certeza do que você está entregando, tá? Aqui é só um mecanismo de atalho, porque nossa aula é reduzida e a gente tem que agilizar o processo. Mas vamos trabalhar com isso, tenha certeza do que você está fazendo, certo? Vamos só entender por que isso aqui não deu certo. Provavelmente esses valores aqui, ó, é porque não está preenchido esses 65 aqui, ó. É tudo 65 milímetros, tá? Aqui ainda também deu um erro no valor. Eu também consigo ver o que é. Ele está trazendo do Revit com a divisória como se fosse ponto. E a gente deveria usar uma vírgula, tá? Que é a divisão de decimais em inglês é ponto, em português é vírgula. Pronto, aqui ó, só de estar todos esses valores preenchidos está ok. Essa planilha, eu vou colocar aqui todo mundo no sistema 1. Eu posso apagar esses meus valores de referência aqui, ó, tem até escrito aqui para apagar. Empresariana, mas eu apaguei. E ele puxou que a perda de carga na rede é de 1,73. A última coisa que falta para a gente terminar isso aqui é ver a diferença de altura. Eu gosto de pegar aqui um corte, eu crio até um cortezinho auxiliar. Deixa eu pegar aqui a coberta. Deixa eu pegar o quarto pavimento. Que mostre basicamente o fundo do reservatório para o nível do hidrante. Então eu vou pegar esse corte aqui, eu posso até criar um similar aqui do reservatório para o hidrante. Eu vou para a vista. Eu vou colocar ele aqui dentro de um planta baixa hidrante mesmo, a gente pode utilizar. Só
para ficar aqui mais bonitinho visualmente, eu estou interessado só nessa diferença de altura do hidrante até o reservatório. Aí eu vou criar uma cota aqui só para a gente saber a diferença de altura. Eu normalmente pego do fundo do reservatório até o ponto de entrada do hidrante. É essa diferença de 3,10. Então o hidrante ele já começa com uma pressão positiva de 3,10, né? Mas aqui é uma pressão hidrostática, né? Considerando que a água não está se movendo. Então, interpretando os cálculos, ele começa aqui com 3,10. Eu deixo essa vista aqui, eu coloco corte, caminho crítico. Né? Até quando eu quiser resgatar essa informação, ela já está aqui mais fácil. Então ela começa com 3,10. E só na perda de carga da rede, ela já perde 1,73. Só que essa fórmula aqui está errada, ela deveria ser menos. Então ela tem uma pressão ainda positiva de 1,37. O problema é que a norma ela exige uma pressão mínima, né? No pior dos cenários, que é o tipo 1, esse 0,4 kg/força por centímetro quadrado corresponde a 4 MCA vezes 10, tá? Então, esse hidrante ele já não vai funcionar por gravidade. Vai ter que ser ligado à bomba. Agora, quanto de pressão a bomba vai ter que ter? Então, ela vai ter que transformar esse 1,37, né? Em 4. Então, já tem esse acréscimo de pressão. Mas pela fórmula, a gente ainda vê que precisa somar. Daqui a pressão mínima, né? Menos isso aqui. Aí a pressão na rede já foi calculada. Ainda falta da mangueira do esguicho. Então, a gente ainda precisa ver esse diferencial de pressão que a gente já tem, né? Considerando H, aqui a diferença de altura e a pressão na rede, a gente precisa de 1,37, né? Aí ainda tem esses 4 MCA da pressão mínima, né? E ainda tem aqui o esguicho. Só toma cuidado com essas pressões aqui, com positivo e negativo. Entendam o que é que a gente está calculando, tá? Para não cometer nenhum erro. A pressão do esguicho já está lá na planilha. E a pressão na mangueira a gente calcula que é a mais fácil, porque ela é meio que tabelada. Vocês podem seguir esses exemplos aqui, ó, para poder ter um exemplo de cálculo. Vocês sigam esses exemplos aqui para poder fazer o cálculo da vazão, da pressão e da potência da bomba, que é o último exercício da disciplina, tá? E além disso, mesmo que o trabalho seja equipe e vocês possam modelar o trabalho juntos, né? O modelo é do trabalho em equipe, mas o exercício é individual. Então a equipe tem até 4 pessoas, né? E só lembrando que cada pessoa vai considerar uma vazão diferente e um esguicho diferente aqui, né? Uma pressão diferente. Então os cálculos de cada membro da equipe vai ser diferente, tá? Inclusive, né, a perda de carga, tá? Porque essa perda de carga aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui o Excel de novo. Olha só, eu estou considerando a vazão de projeto de 150, que é esse primeiro aqui. Mas se for 250, olha o que acontece com a perda de carga. Ela aumenta, tá? Todos esses valores aumentaram. Vou colocar agora 400, 400. Olha só para a última colunazinha aqui, ó. Aumentou a vazão. Aumenta o atrito interno da água dentro da tubulação. E a perda de carga aumenta também, tá? Então, os resultados dos cálculos do dimensionamento vai ser totalmente diferente para cada pessoa da equipe. Ok? E é isso. A gente já tem o vídeo da modelagem e tem o vídeo aqui do exercício. Espero vocês nas próximas aulas. Até mais.